O objetivo do trabalho é apresentar resumidamente o subsistema e a estrutura Honeycomb para o fácil compreendimento do nosso projeto. Design e ergonomia é o subsistema na qual as funções são diversas, desde efeitos visuais do projeto à eficiência de tal. No design, cuidamos da parte visual do projeto, como nós enxergamos e como outras pessoas verão o projeto. Cuidamos de carenagem, pinturas, desenho, etc. Na parte de ergonomia, somos responsáveis pela confortabilidade e segurança do piloto. Cuidamos do assoalho, banco, volante, estrutura e entre outros. Quando projetamos algo, devemos levar em conta todos os possíveis e impossíveis usos, para que o piloto não seja prejudicado. O objetivo do projeto é aplicar estruturas Honeycomb ao projeto do carro off-road, na área do assoalho para mais eficiência na equação resistência/piso. O objetivo é aplicar com eficiência a tecnologia da estrutura Honeycomb, com um material adequado na área do assoalho, onde se encontra uma deficiência no projeto, pois é feito com material indevido. Sabendo que o assoalho do carro está sempre em contato com lama, água, terra seca e etc., e tendo vários impactos altamente perigosos, precisamos de um projeto que, além de ter estrutura correta, precisa do material correto, com características de resistência à corrosão e a impactos, prejudicando ao mínimo o peso do carro e o fundo de investimentos do projeto, assim sendo viável. Mas o que é Honeycomb? São estruturas de vários tamanhos e materiais baseados em favos de mel, assim economizando material e deixando a estrutura mais rígida. Temos exemplos no nosso cotidiano, como as portas e o papelão, também conhecidas como estruturas sanduíches. Despertam interesse e estão sendo difundidas em vários segmentos industriais, como nos setores aeroespacial, militar e civil. Isso se deve por essas estruturas combinarem propriedades de alta rigidez, a flexão e baixo peso. Essa tecnologia permite criar modelos complexos de geometria, sem perda de material e com alta qualidade. Ela é iniciada com base na modelagem de peça em softwares de desenho e, posteriormente, as peças são desenvolvidas camada por camada, até a sua conclusão. E como funciona? Estruturas sanduíches não dependem apenas de propriedades dos materiais constituintes, mas também do projeto geométrico dos elementos estruturais. Para ir ao encontro das diferentes necessidades práticas, desenvolveram-se várias formas de estrutura. Mudando as formas, mudamos também a resistência, a massa, a densidade da peça. Assim, podemos projetar tipos específicos de estrutura para o que desejamos. Os materiais que são feitos do Honeycomb podem ser diversos, desde madeira, metal e plástico. Ainda podem ser reforçados com outros materiais, como por exemplo os compósitos poliméricos, estes que apresentam propriedades mecânicas satisfatórias quando há temperatura ambiente, baixo peso, processos fábricos e baixo custo. Ele geralmente possui uma matriz polimérica reforçada por fibras, tais como vidro, aramida e carbono, e muitas vezes são utilizadas nas faces de alguns painéis sanduíches. Uma estrutura do tipo sanduíche é composta basicamente por duas placas feitas de material resistente intercaladas por outro material. A combinação e a aderência desses materiais faz com que o conjunto ganhe em termos de eficiência estrutural. As faces do painel sanduíche possuem a função de suportar as tensões normais de tração, compressão e cilhamento associada à flexão. Além disso, são diretamente dependentes do número de orientação de camadas sobrepostas para formá-las, enquanto o núcleo mantém as suas faces afastadas, é rígido perpendicularmente a elas e sua rigidez ao cisalhamento transversal deve ser grande para que todo o conjunto sanduíche funcione. O núcleo pode ter suas propriedades modificadas, caso sua densidade aumente ou diminua, ou ainda caso seja modificado o tamanho ou o tipo de suas células. Portanto, o desempenho da estrutura sanduíche Honeycomb depende da característica da face do núcleo e da ligação entre eles, que pode acontecer por meio de colas, resinas e adesivos. Tipicamente, o Honeycomb tem 5 camadas,
pele, adesivo, núcleo de favo de mel, adesivo e pele. Materiais com elevada resistência à tração e à compreensão são mais adequados para serem peles, isto é, alumínio, aço, fibra de vidro. O adesivo varia amplamente pela sua aplicação, alta resistência, alta temperatura, baixa temperatura, entre outros. As aplicações começaram em 1950. As estruturas sanduíches foram usadas com sucesso em alguns setores. No aeroespacial, ela se concretizou na construção de aviões e equipamentos como dutos de ar, pisos de compartimento de carga, pás de retores de helicóptero e painéis de asas de aviões. Outro exemplo de que tem se expandido é que se criou até a possibilidade de utilizar essa tecnologia em outros planetas e no espaço. Em 2017, a NASA enviou uma impressora 3D para a Estação Espacial Internacional, com o intuito de estudar as propriedades da impressão em um ambiente de microgravidade. Esse mecanismo permitiria uma maior autonomia para os astronautas e, ao mesmo tempo, uma versatilidade nas missões. Na construção civil, começaram a usar um pouco mais tarde, em 1990. Atualmente é uma das áreas que mais utiliza esse tipo de material, por serem utilizados para isolamento térmico e acústico, resistente à umidade e a intempéries. Assim, é possível encontrá-lo em lajes, portas, divisórias, coberturas e vigas. Também achamos estruturas Ronicon em revestimento de paredes, tetos, cobertura, interiores e elevadores. O uso é infinito. Sabendo dessas informações, é possível estipular os tipos de materiais mais adequados para o uso nesse projeto. Sabendo que precisamos de materiais resistentes à corrosão e a impactos, logo tem que ser um material que não quebre facilmente. Com isso, já podemos descartar alguns materiais como fibra de vidro, madeira, papelão e entre outros que não se encaixam no projeto. O mais viável seria usarmos materiais metálicos para as faces, como o alumínio, que é relativamente leve e já é usado para emagrecer alguns carros, como a Range Rover, o primeiro SUV com carroceria 100% em alumínio. Resultado, ele emagreceu 420 kg. Inclusive, como o alumínio é fácil de se modelar, podemos ter chapas em xadrez na direção do piloto, face superior, aumentando o atrito entre o pé do motorista e o alumínio, passando a sensação de conforto e segurança. Na face inferior da estrutura, virada para o solo, deixamos o alumínio liso, para ter pouco atrito com os diferentes tipos de solo. Já para o núcleo, pode ser algo mais leve e rígido, como os materiais para impressora 3D. Temos 3 opções atraentes. PLA suporta maior carga estática, porém ele não tem grande deformação antes do rompimento, ou seja, ele é pouco flexível. ABS. Comparado a PLA, o ABS suportou menos carga estática, porém ele tem um período de deformação bem maior, ou seja, ele é mais flexível. PETG foi claramente o material mais nobre dos testados. Comparado ao ABS, ele suporta mais carga e é mais flexível. Comparado ao PLA, não suportou tanta carga, porém aceitou uma deformação bem grande. O melhor material entre os avaliados é o PETG. Ele abrange mais possibilidade de impressão de peças, pois é o que possui melhor resistência mecânica e é o mais flexível. Mas quando falamos em viável para o projeto, temos que ver o preço do material e o PETG é o mais caro. Já o ABS não é tão bom quanto, mas está uma faixa de preço mais inferior. Aí neste caso depende do quanto temos para investir e se vale a pena investir nesse produto.